Boa tarde, galerinha, terceiro ano A, tia Bianca falando. Boa tarde, galerinha do terceiro ano B. Aqui é a tia Elô. Hoje vamos estudar o gênero cordel, é o nosso assunto na disciplina de língua portuguesa. Se vocês lembrarem, buscarem assim na mente um pouquinho, vocês vão lembrar que uma das últimas aulas de português, a gente estudou textos que falavam sobre a cultura japonesa, né? E estudamos o gênero haikai, que é um tipo de texto de origem japonesa, e por meio desses textos nós conseguimos saber um pouquinho mais sobre a cultura do Japão, sobre as roupas utilizadas, né? Enfim, sobre os costumes de modo geral, né? A cultura. Então, hoje nós vamos estudar um tipo de texto, né? Um gênero textual, cordel, tá? E esse gênero fala um pouquinho da cultura brasileira e fala mais ainda da cultura do Nordeste, tá bom? Isso mesmo. Então, o que é o cordel, né? Que tipo de literatura de expressão artística é essa, né? Então, o cordel é um poema escrito em pequenos folhetos que são pendurados em cordas para serem expostos, né? Por isso vem o nome cordel, porque vem de corda, né? Eles são expostos, né, e vendidos nas cordas, né? Com esses prendedorzinhos de roupa, certo? Então, é uma literatura típica da região Nordeste, né? Do nosso país. Então, ele surgiu aqui no Brasil, no Nordeste, e foi, né, se espalhando pelo mundo todo, né? E quem foi que trouxe esse tipo de literatura aqui para o Brasil, né? Foi trazida pelos portugueses no século XVIII, né? Então, veio de Portugal, tá certo? Iniciou no Nordeste e foi para o Brasil e para o mundo todo, certo? Então, aqui a gente vai ver exemplos de capas, tá? De cordéis, tá? Então, aqui a gente pode ver nessa segunda imagem que os cordéis, eles são expostos, né? Como eu falei, no varalzinho, tá? Ou quando tem feira de literatura, ou para serem vendidos, certo? E as capas, né? Elas são feitas também manualmente, certo? Com a técnica artística chamada xilogravura, tá? Então, a Telo vai explicar mais abaixo o que é essa técnica, mas é muito, muito interessante, né? Então, o cordel é todo manual, certo? É todo um trabalho manual. Isso mesmo, galerinha. Então, olha que interessante, né? As capas tão lindas e feitas manualmente, né? Porque esse é um exemplo de arte popular. Lembra que a gente já estudou arte rústica, arte popular, arte feita muitas vezes por pessoas que nunca foram à escola, né? Que às vezes não sabem nem ler direito, né? Mas esses artistas conseguem fazer esses desenhos muito bonitos e utilizando essa técnica da xilogravura que a gente vai conhecer agora, tá bom? Então é o seguinte, xilogravura é uma técnica muito utilizada para se produzirem as capas dos folhetos de cordel, né, que a gente já está vendo aqui. O processo dessa arte é assim: em um pedaço de madeira, esculpe-se a imagem e passa-se a tinta por cima. Em seguida, imprime-se a imagem em uma folha de papel. Então, ó, o processo, gente, é um pouquinho demorado, tá? E ele requer muita paciência. Vocês estão vendo aqui ao lado, né, essas mãos esculpindo esse pedaço de madeira. Então, é assim, o artista pega uma plaquinha de madeira, do tamanho que ele quer fazer o desenho, e aí ele faz o desenho na placa de madeira mesmo, tá? Essa tábua. Faz o desenho, e aí ele vem com um objeto cortante, como se fosse uma faquinha pequena, né? E ele vai esculpindo. O que é esculpir? Ele vai tirando uns pedacinhos aqui da madeira que ele não quer que saia no desenho. Então, o desenho que ele quer imprimir, ele deixa em alto relevo. Como é isso? O desenho fica mais alto, né? Fica assim mais altinho. A parte que ele não quer que saia, por exemplo, essa aqui, ó, né? Entre as cabeças aqui, ele vai tirando, ele deixa ela mais baixa, em baixo relevo, tá? E aí, depois que ele consegue fazer isso no desenho inteiro, esculpir a placa todinha, aí ele passa a tinta por cima e imprime em uma folha. É como se fosse um carimbo, né? Se vocês já observaram um carimbo, por exemplo, digamos que no carimbo tem a palavra casa.
vocês vão ver que as letras, elas são mais altas que a base do carimbo, ou seja, elas estão em alto relevo, né? Por quê? Porque quando passar na tinta, só as letras encostarão na tinta. Então, só elas irão imprimir na folha, quando carimbar. Também, um outro exemplo é quando a gente faz algum tipo de esculturazinha, de letras, né? Quando a gente fica brincando com um sabão em pedra, né? Em barra. Então, a gente pode pegar um prego, por exemplo, e ficar brincando, né? Fazendo letras naquela pedra de sabão. Então, o que é que vai acontecer? A letra que a gente fizer vai ficar em baixo relevo, né? Ela vai ficar funda. Aqui é ao contrário, só para vocês entenderem, tá? A comparação aqui é ao contrário. Ao invés de ficar baixo, o desenho vai ficar em alto relevo, tá bom? Mas é bem demoradinho o processo, né? Requer bem muita paciência, mas é muito lindo. Isso mesmo. Então, aqui abaixo, né, tem no livro de vocês também, é um exemplo, tá? Interpretando o gênero cordel, tá? Aqui vai falar sobre a Branca de Neve, né? Que é um conto, né? Um conto de fadas. Então, vamos ver ele numa forma de cordel, certo? Por fora, uma mulher linda. Por dentro, muito horrorosa. Não suportava a ideia de ter alguém mais famosa. No espelho mágico foi perguntar, toda orgulhosa. Ó espelho meu, responda em um segundo. Há alguém mais bela que eu nesse globo rotundo? De jeito nenhum, rainha. És a mais bela do mundo. Então, olha que legal, né, gente? Como a tia Bianca falou, é um cordel feito de um conto de fadas. Então, a gente vai observar que o modo de escrever do cordel é diferente do modo de escrever um conto de fadas, né? E a gente consegue observar rimas, né? Palavras até que a gente talvez não conheça, né? Porque são palavras mais populares. Como, por exemplo, globo rotundo aqui, quando fala, né? Significa que é o quê? Tá falando do globo terra, né? Rotundo é redondo. Então, globo redondo a gente já imagina, tá falando do globo terra. Então, é bem diferente, né, tia Bianca? Isso, é bem diferente, né? Sem falar que existem as rimas, né? Os versos, eles sempre vão rimar, tá? Então, isso é uma característica também do cordel, tá bom? Bem interessante, tá? Podem pesquisar mais na internet, vocês vão achar histórias e cordéis maravilhosos. Isso. A linguagem também é mais regional, né? Aquela linguagem mais Isso, cotidiana. Tem uns até que a gente vai achar graça, né, nas palavras. São palavras faladas por pessoas simples, né? Porque geralmente os cordéis são feitos por pessoas mais simples que querem mostrar a cultura do lugar delas, né? isso. Essa é uma característica do cordel. Eles vão retratar o dia a dia, o trabalho, né? Isso. As festas, né? As festas populares do Nordeste, tá? Uhum. E aqui, gente, os desenhos, ó, geralmente são feitos em preto e branco, tá? Tem algumas capas coloridas, mas geralmente, né, a maioria dos desenhos são feitos em preto e branco mesmo, tá? Olha Embaixo. esse outro exemplo também. Tá tudo no livro de vocês, tá? Tudo preto e branco. Vocês podem perceber também que eles são mais rústicos, né? O rostinho da Branca de Neve não tem mais os traços finos, né? Justamente por isso, de ser esculpido na madeira. Isso mesmo. E aí vocês vão interpretar esse cordel lido aqui, né, respondendo às atividades do livro de vocês, tá bom? Isso mesmo, tá, gente? Leiam direitinho, com atenção e responda os exercícios, tá certo? Beijos, galerinha. Até a próxima aula. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.